Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia conversado com vocês, a gente combinou de eu gravar algumas aulas para tratar de uns temas específicos que a gente talvez não consiga abordar em sala de aula, que são importantes pra caramba também. E hoje o tema vai ser a gente falar sobre o livro 3, capítulo 2 do Código de Processo Civil, que trata sobre a ordem dos processos nos tribunais. Esse capítulo, ele vai disciplinar algumas regras gerais de tramitação dos processos nos tribunais, então ele acaba se tornando um capítulo bastante importante para que a gente tenha uma noção de como é que funciona do início ao fim um processo quando ele chega no tribunal, seja ele um processo de competência originária, seja ele um recurso. A gente hoje vai entender quais são as etapas pelas quais esse processo passa dentro de um tribunal. Antes da gente começar, eu quero só ressaltar para vocês aqui que processo de competência originária é aquele no qual a Constituição, em razão da matéria ou em razão da pessoa processada, determina que esse processo comece a tramitar diretamente na segunda instância. Lembra que a gente conversou sobre a diferença entre instâncias e graus de jurisdição? Então, no caso dos processos de competência originária, o tribunal vai ser a primeira instância de julgamento daquele processo. Vou dar um exemplo. Mandados de segurança contra o governador do estado, eles devem tramitar diretamente no Tribunal de Justiça, não passa por juiz de primeiro grau. Se eu quiser impetrar um mandado de segurança contra um ato de um ministro de estado, por exemplo, o ministro da Economia ou o ministro da Saúde, quem vai apreciar esse mandado de segurança é o Superior Tribunal de Justiça. Então, a Constituição Federal e as Constituições estaduais estabelecem algumas regras de competência originária dos tribunais que têm que ser observadas, mas o processo, em geral, ele vai seguir a tramitação que está disciplinada no Código de Processo Civil. Então, hoje a proposta aqui para fazer com vocês é uma leitura guiada do Código de Processo Civil, em que nós vamos pegar o capítulo do CPC e analisar artigo por artigo aquilo que é mais importante e ir grifando, e eu vou explicando aqui o que quer dizer cada uma daquelas disposições que, quando a gente pega e lê, nem sempre é tão claro assim o que está querendo dizer. Mas eu sempre ressalto para vocês, no direito, a lei é a fonte primária do nosso objeto de trabalho. Então, antes de qualquer coisa, antes, por exemplo, de ir no Google ou ir numa doutrina, é interessante que você vá na fonte, beber da fonte, que é a lei. Então, sempre, por exemplo, quando você for fazer uma apelação, até mesmo uma petição inicial, qualquer coisa dentro do direito, busque lá no Código de Processo Civil, ou se a gente for falar de direito material, busque na norma que disciplina aquela relação jurídica que você está tratando, lê a lei antes de qualquer coisa. Depois que você lê a lei, busque um aprofundamento por meio de doutrina, jurisprudência e tudo mais que a internet e os livros hoje nos oferecem. Mas então, vamos lá, começando aqui, como eu disse, hoje o nosso objeto de estudo é uma leitura guiada do capítulo 2 do livro 3 do CPC, Ordem dos Processos nos Tribunais. E aí, naturalmente, o primeiro artigo fala da chegada do processo no tribunal, que é no protocolo. Então, o processo ele chega no protocolo e aí ele vai receber a distribuição. E aqui a gente já passa direto para o artigo 930, porque ele fala que essa distribuição vai se dar de acordo com o regimento interno do tribunal. E aqui eu já vou abrir um parênteses para fazer uma explicação importante para vocês. Os nossos tribunais brasileiros, em regra, eles são compostos por dezenas de desembargadores, né? E então, para fins de organização dos trabalhos e privilegiando a eficiência, é normal que esses tribunais eles sejam divididos em órgãos menores com competências específicas, que em alguns lugares são chamados de turmas, outros são chamados de câmaras e por aí vai. E dentro das câmaras, por exemplo, vamos supor, se uma câmara tiver mais do que 3 julgadores, então pode ser que dentro dessa câmara exista mais de uma turma.
Mas o que eu quero dizer com isso? O regimento interno ele vai definir a competência jurisdicional de cada uma das câmaras, das seções e de outros órgãos fracionários que existam dentro daquele tribunal. Da mesma forma que a gente tem varas cíveis, varas de família, varas criminais de crimes dolosos contra a vida, nós temos varas de fazenda pública. No tribunal, nós também podemos ter órgãos colegiados com competências específicas para tratar de matérias específicas. Para vocês terem ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 360 desembargadores, é um tribunal enorme, dizem até que é o maior tribunal do mundo. E esse tribunal ele é dividido em dezenas de órgãos fracionários. E lá, inclusive, você tem a especialização em câmaras de direito público, câmaras de direito ambiental, para você ver o nível de especialização que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem com relação aos órgãos fracionários do seu tribunal. Aqui no estado de Goiás, a nossa divisão ela é mais simples. Aqui nós temos hoje, salvo engano, 42 desembargadores, que estão divididos em 6 câmaras cíveis e 2 câmaras criminais. As câmaras cíveis, de modo bem simples, elas julgam tudo que não diz respeito à matéria penal, ou seja, julgam direito de família, direito tributário, direito civil, direito ambiental, tudo que não seja matéria criminal. E não existe, por exemplo, uma câmara civil que seja para julgamento só de causas de família, ou só de causas civis, ou só de causas contra a fazenda pública. Todas elas julgam todas as matérias não penais, ficando reservado então às câmaras criminais apenas o julgamento de matérias penais. E aí, além das câmaras cíveis, nós temos também as seções cíveis, que vão julgar algumas questões muito específicas, como, por exemplo, ações rescisórias, mandados de segurança interpostos contra atos judiciais, que são decisões de juízes ou até mesmo de desembargadores. E nós temos também, por exemplo, uma seção criminal, que é um órgão fracionário que advém da reunião das câmaras criminais. As câmaras cíveis também, tá? Esqueci de comentar. Mas aqui em Goiás, as seções cíveis, elas são a reunião das câmaras cíveis. São 2 seções cíveis, salvo engano. Então, são 3 câmaras cíveis reunidas para formar uma seção civil. E por fim, aqui no estado de Goiás, a gente tem a Corte Especial, que é o órgão judicial máximo do tribunal, que vai analisar, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, vai analisar ações penais contra o governador do estado, vai analisar mandado de segurança contra ato do governador e por aí vai, beleza? Então, sempre é bom que vocês, quando estiverem atuando em um determinado tribunal, deem uma analisada no regimento interno daquele tribunal, porque o regimento interno, ele traz é muito comum que o regimento interno traga uma repetição de todas essas regras que a gente está analisando aqui hoje e traga também algumas especificações que são próprias daquele tribunal. Então, para você se inteirar com mais propriedade do procedimento dentro daquele tribunal que você está atuando, não se esqueça de olhar o regimento interno. Então, vamos voltar aqui para o CPC para a gente continuar a nossa leitura. Olha só, dentro de um processo, se eu interponho um recurso contra uma decisão de um juiz de primeira instância, esse processo ele chega no tribunal e ele, como eu já disse, vai ser distribuído para um determinado relator. E esse relator, então, ele vai ficar prevento para julgar, junto com o órgão fracionário do qual ele faz parte, todos os outros recursos que forem interpostos dentro daquele mesmo processo. É isso que diz o artigo 930, parágrafo único. Olha só, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso
subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, vou dar um exemplo. Se eu entro com uma ação e peço uma tutela provisória de urgência e o juiz de primeiro grau indefere essa tutela provisória de urgência, eu vou interpor um agravo de instrumento pedindo a reforma dessa decisão. Aquele juiz, aliás, aquele desembargador que for distribuído como relator, ele vai ter que julgar esse agravo de instrumento e todos os outros recursos dentro daquele processo. Então, se lá para frente tiver um novo agravo de instrumento contra uma outra decisão daquele juiz de primeira instância, é o mesmo desembargador que fica responsável por julgar aquele processo, inclusive a apelação, tá? Então, ao final do procedimento comum, havendo sentença, alguma das partes, muito provavelmente, irá interpor a apelação. E essa apelação tem que ser distribuída para o desembargador que analisou os recursos anteriores ou o recurso anterior que foi interposto naquele processo, se não tiver tido mais de um. E o que é interessante aqui, eu vou voltar a câmera para mim, é que é o seguinte, pensa só, e se esse relator ele muda de turma? Vamos supor que ele está na primeira Câmara Civil e ele decide passar para a terceira Câmara Civil. Claro, havendo vaga, né? Ele não pode fazer essa transferência sem que haja vaga. Vamos imaginar então que um desembargador que fazia parte da terceira Câmara Civil se aposenta e um desembargador da primeira Câmara Civil tem interesse de ser transferido para a terceira Câmara Civil ocupar a vaga daquele relator. O processo vai junto com o relator? Essa é uma questão interessante porque ela envolve uma interpretação acerca do princípio do juiz natural. Como vocês sabem, o juiz natural ele é um princípio constitucional que garante aos litigantes no processo judicial não só que o juiz da causa seja imparcial, mas que ele seja um juiz previamente definido em lei. Não pode ser um juiz, digamos, ad hoc, ou seja, para aquele ato. As regras de distribuição dos processos, elas têm que ser tais que não seja possível a parte escolher os julgadores e também a gente não pode admitir que fatores extraprocessuais também alterem a competência para julgamento daquela causa. Então, quando a gente pensa nesse problema, um desembargador que muda de Câmara e se os processos vão acompanhá-lo ou não, a gente tem que ter em mente essa questão do juiz natural. Por quê? Porque vocês compreendem que se o desembargador muda de Câmara e o processo vai junto com ele, naturalmente nós estamos alterando toda a composição da turma julgadora. E aí a gente tem um problema de juiz natural. Isso significa que se um desembargador ele muda de Câmara, os processos ficam na Câmara onde eles estavam. Por quê? Porque o juiz natural do processo não é o relator. O juiz natural do processo é o tribunal ou a turma responsável pelo julgamento. Quando a gente tem a distribuição do processo e o sorteio de um relator, nós estamos sorteando automaticamente também uma turma que fica responsável pelo julgamento daquele processo. E assim nós não podemos trocar essa Câmara durante o processo, ainda que esse desembargador mude de Câmara Civil e mude a composição da turma julgadora. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como isso fica mais claro. Se um desembargador se aposenta, os processos que estavam no gabinete dele não são extintos, não são redistribuídos. Eles continuam no mesmo lugar, sendo então julgados pelo substituto daquele desembargador até que um novo desembargador seja nomeado e então assuma aquele acervo de processo. Significa que se um desembargador por qualquer motivo deixa o cargo, os processos eles continuam sendo da competência daquela turma
ou daquela câmara, daquela sessão, e isso nos leva a concluir que o juiz natural do processo no tribunal não é o relator, e sim o órgão fracionário com competência para julgamento daquela causa. Continuando, olha só, o artigo 931, de maneira bem simples, ele trata aqui do começo e do fim do processo no tribunal, porque ele fala aqui que distribuídos, os autos serão imediatamente concluídos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatoria à secretaria. Ou seja, o relator recebe o processo, estuda o caso, chega a uma conclusão, elabora um voto e faz um relatório do processo e devolve para a secretaria falando que esse processo está pronto para o julgamento. Só que, antes que esse processo seja incluído em pauta, ou mesmo antes que esse processo seja devolvido ao tribunal, pode acontecer uma série de coisas que demandem uma intervenção intermediária aí do relator, que pode dar uma solução diferente para o caso. E é isso que a gente passa a estudar agora. Olha, o artigo 932 ele é muito importante, porque ele vai falar sobre os poderes e os deveres do relator. E o primeiro deles é justamente conduzir o processo até o julgamento final pelo colegiado competente. É isso que está dizendo o inciso 1, que é dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Gente, nunca vi produção de prova em tribunal, tá? Isso aqui é um mito, mas está aqui. E, claro, se houver acordo entre autor e réu, ou melhor, entre recorrente e recorrido, ele vai homologar o acordo. Agora, o inciso 2 é de extrema importância. Olha só. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Significa que, nos tribunais, a decisão liminar ou a concessão de qualquer tutela provisória é de responsabilidade unipessoal do relator, que toma essa decisão por meio de uma decisão monocrática. É claro que essa decisão monocrática ela pode vir a ser reanalisada pelo colegiado caso a parte prejudicada pela decisão interponha o agravo interno. O agravo interno, a gente vai, claro, aprofundar ele mais no momento oportuno, mas ele é um recurso que ele tem o objetivo específico de forçar o relator a levar ao colegiado competente a análise e reapreciação, eventual reforma, da decisão que ele monocraticamente prolatou. Mas aqui está dizendo muito claramente que tutelas provisórias, seja em recursos ou em processo de competência original, o relator decide sozinho. Inciso 3, também bastante importante. Veja, o relator ele tem também a competência para monocraticamente não conhecer. Lembra que eu falei o que é não conhecer? Não conhecer de um recurso é quando aquele recurso ele não preenche um ou mais requisitos de admissibilidade. Então, sempre que o relator entender que o recurso não deve ser conhecido, ele pode decidir monocraticamente e, de novo, essa decisão pode ser contestada por meio de agravo interno. Mas veja só, o Código de Processo Civil fala em não conhecer recurso inadmissível. Prejudicado. Pessoal, recurso prejudicado é aquele que não faz mais sentido julgar, tá? É quando, por exemplo, o objeto do recurso já se realizou. Vamos imaginar que as partes recorreram ao tribunal, uma das partes recorreu ao tribunal pedindo X e por algum motivo o recorrido resolveu dar X pro autor, entendendo que, enfim, ele tinha direito mesmo e não queria mais discutir aquela questão. Isso aconteceu recentemente comigo num processo que eu atuo, em que eu entrei com mandado de segurança,
para um candidato em concurso público e esse candidato ganhou a causa, né, o mandado de segurança ele foi julgado procedente e o estado de Goiás, que era a parte impetrada, né, o governador, entrou com um embargo de declaração e questionando, né, a decisão, mas foi lá e nomeou o candidato. Então eu aleguei que o recurso ficou prejudicado porque o Estado tinha feito um recurso buscando a não nomeação, mas a nomeação já havia ocorrido, então já não fazia mais sentido julgar aquele recurso. O prejuízo também, né, o recurso prejudicado também pode ocorrer quando, por exemplo, há o perecimento do objeto da ação. Vamos supor que uma pessoa entra com uma ação pedindo a internação numa UTI, o juiz de primeiro grau não concede, e aí essa pessoa recorre para o tribunal, só que antes de apreciar o pedido dela, ela infelizmente falece. Nesse caso, o recurso fica prejudicado por perecimento do objeto, do direito que estava sendo discutido, porque não faz mais sentido o tribunal analisar aquele recurso, sendo que a pessoa infelizmente morreu. É só um exemplo, mas também acontece na prática. E a terceira hipótese de não conhecimento do recurso é não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Olha que interessante. Dizer que o recurso não deve ser conhecido porque é inadmissível já bastaria. Essa terceira parte é uma mera redundância. Por quê? Impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ele é um dever do recorrente, como se exige pelo princípio da dialeticidade, e esse dever faz parte do requisito de admissibilidade, regularidade formal. Quando se entende que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se entende que o recurso dele é formalmente irregular e não deve ser conhecido. O Código de Processo Civil dá tanto valor nessa questão que colocou isso como uma hipótese de não conhecimento em separado. Mas isso aqui nada mais é do que o não preenchimento do requisito de regularidade formal para fins de admissibilidade do recurso. Ok? Até aqui? Pessoal, agora a gente entra no inciso 4 e no inciso 5, nos poderes do relator de decidir o mérito do recurso monocraticamente. Sim, o relator pode decidir o mérito do recurso monocraticamente. Ele não precisa submeter o recurso à apreciação do colegiado competente em algumas hipóteses. Primeiro vamos ler o que está dizendo aqui o inciso 4. Diz o seguinte: negar provimento a recurso. Vejam, quando eu falo negar provimento a recurso, lembrem-se que provimento ou não provimento de recurso diz respeito ao mérito. O recurso foi conhecido e aí quando eu julgo o mérito eu digo que eu dou provimento ou que eu não dou provimento. E aí, vejam só, essas hipóteses aqui, eu não vou me aprofundar nelas, mas elas estão dizendo respeito basicamente a quando existir no caso um precedente vinculante aplicável. Olha, súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, ou seja, jurisprudência consolidada, acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos, jurisprudência consolidada, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, que são duas técnicas de formação de precedentes vinculantes que a gente vai estudar no curso. Então, sempre que o caso envolver algum dessas três alíneas, o relator vai poder decidir monocraticamente o mérito do recurso, para não dar provimento. E para dar provimento, a mesma coisa, só que com um detalhe. Vejam só o início do inciso 5. Para dar provimento ao recurso monocraticamente, é necessário que o relator primeiro faculte ao recorrido apresentar contrarrazões.
significa que quando eu não vou dar provimento, ou seja, eu não dou razão ao recorrente, o recorrente ele já se manifestou e eu não preciso ouvir a parte contrária, porque a minha decisão vai beneficiar essa parte contrária. Agora, quando eu vou prejudicar a parte recorrida, eu preciso que ela antes se manifeste. Nesse caso, sem contrarrazões, o relator ele não pode dar provimento monocraticamente ao recurso nas mesmas hipóteses em que ele pode não dar provimento. Detalhe, pessoal, a apelação é um recurso, só para a gente colocar aqui o registro, em que as contrarrazões elas são apresentadas antes do processo ser remetido ao tribunal. Então, quando o processo chega ao tribunal, o recorrido já apresentou contrarrazões. Nessa hipótese, claro, o relator não precisa novamente ouvir o recorrido, porque ele já se manifestou nos autos, e aí, no caso, ele poderia dar provimento ao recurso diretamente, sem problema nenhum. Mas, num agravo de instrumento, por exemplo, em que o processo chega mediante petição do recorrente, é necessário que o relator do caso ouça o recorrido antes de decidir o mérito do recurso. Além disso, o relator vai ter poderes para decidir um incidente de desconsideração de personalidade jurídica quando instaurado diretamente no tribunal. E detalhe, ele vai ter competência para decidir a maioria das questões incidentais no tribunal, tá? Então, assim, o relator, ele não decide só o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas qualquer requerimento que a parte faça, quando o processo está perante o tribunal, normalmente o juiz, o relator, melhor dizendo, ele vai decidir monocraticamente. A única coisa que é obrigatória a submissão do processo ao colegiado, efetivamente, é o julgamento do mérito e, de novo, salvo nos casos do inciso 5, que é súmula, acórdão em recurso repetitivo e RDE, incidente de assunção de competência. E, claro, aqui vejam bem a importância do regimento interno. Também cabe ao relator outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. O parágrafo único traz uma regra interessante, que é uma regra que está de acordo com o princípio da primazia do mérito no processo civil, que é um princípio que praticamente todos os doutrinadores reconhecem, principalmente desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que é, se é possível salvar o processo, ele tem que ser julgado no mérito. Antes uma decisão de mérito do que uma decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, porque aí você não resolve a crise jurídica entre as partes. Então, o parágrafo único ele vai dizer que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concede prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. É claro que existem vícios que não são sanáveis. Por exemplo, não tem como eu sanar um vício de intempestividade. Se eu interpus o recurso fora do prazo, já era. Em regra, também não é possível corrigir um vício de cabimento. O princípio da fungibilidade, ele é uma exceção. Mas, se for possível corrigir o vício, o relator deve determinar. 2 ressalvas importantes. O preparo, ele tem uma sistemática própria de correção do vício. Se a gente não estudou isso em sala de aula, eu ainda vou falar sobre isso. Mas o preparo está previsto no artigo 1007 do CPC e ele tem toda uma sistemática própria ali para corrigir o vício, então não se aplica esse dispositivo. E tem também uma outra hipótese, que eu vou tratar com vocês com mais calma, que é a questão da comprovação de feriado local para fins de tempestividade. Mas eu não quero comentar sobre essas questões aqui, porque a gente vai falar sobre elas no momento oportuno, ok? Vejam bem,
Eu falei para vocês que lá no artigo 931 ele falava do início e do final, né? O processo chega, o relator faz o voto, manda para a secretaria com o relatório, próximo ponto é a pauta. Mas existe um monte de coisa que pode acontecer antes. A gente já viu aqui as hipóteses em que o relator vai intervir no processo de alguma forma, seja concedendo uma tutela provisória, seja não conhecendo um recurso que é inadmissível, seja negando provimento, seja dando provimento, ou até mesmo determinando a correção de um vício que seja sanável dentro da interposição do recurso. Aqui o artigo 933, ele, de novo, ele é somente a consagração de uma regra do CPC, que é o artigo 10, que é o princípio da não surpresa. Eu não posso decidir nada sobre o qual as partes não tenham se manifestado. Por isso, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, ele vai fazer o quê? Intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Gente, decisão sobre questão apreciável de ofício, como por exemplo, vamos supor que o relator no recurso ele perceba que uma das partes é ilegítima. E isso não foi nem discutido pelas partes. O autor não viu, o réu não viu, o juiz não viu, sentenciou, chegou no tribunal, o relator olhou e falou assim, peraí, mas eu acho que essa parte aqui, seja autor, seja réu, é parte legítima. Vou decidir sobre isso. Não, pera. Antes de decidir sobre isso, ele tem que consultar as partes para entender qual que é a opinião delas sobre a questão. E isso, inclusive, se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento. Veja bem, vou até voltar a câmera aqui para mim. Eu vou explicar com mais calma logo depois, mas se durante a sessão de julgamento, ou seja, os desembargadores já estão ali reunidos para julgar o mérito do recurso, eles perceberem a existência de uma questão que não foi debatida entre as partes, o processo tem que ser retirado de pauta, tem que voltar para as partes se manifestar e depois ele vai voltar para uma pauta futura para que o mérito daquele recurso seja julgado, para vocês verem como o Código de Processo Civil leva a sério essa questão do contraditório e da ampla defesa. Então, e olha só, o parágrafo 2º, esqueci, mas olha só também, isso inclusive se a constatação se der em vista dos autos. Vista dos autos, gente, é quando, por exemplo, o relator votou e o outro desembargador que vota, que a gente chama de vogal, ele não está convencido do voto do relator, mas também não tem certeza da divergência. Então, o que ele faz? Ele pede vista, né, para estudar melhor o caso, e se durante a vista dele ele perceber essa questão, ele vai devolver o processo ao relator para que este tome as providências previstas no caput, que é o quê? Intimar as partes para que elas se manifestem sobre aquela questão. E aí o processo, então, pode voltar para a pauta de julgamento. Beleza, fez tudo isso. O processo agora está certinho, pronto para ir para julgamento. Aí o relator, lembra lá, artigo 931, relator recebe processo, estuda, faz o voto, aí encaminha para a secretaria com o relatório. E aí, artigo 934, os autos serão apresentados ao presidente que designará dia para julgamento, ordenando a publicação da pauta no órgão oficial. Então, vamos supor o seguinte, o presidente da sessão de julgamento, né, da Câmara Civil, por exemplo, ele vai receber lá, tem um monte de processo com voto pronto para julgamento. E essa Câmara, vamos supor que ela se reúna todas as semanas na terça-feira à tarde. Então ele vai definir uma pauta de quais processos ele vai julgar na sessão da semana seguinte. Lembrando que, de acordo com o artigo 935, já está aqui, entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento tem que ter pelo menos um prazo de 5 dias. Ou seja, eu não posso pautar um processo para ser julgado numa sessão de julgamento que vai acontecer daqui a menos de 5 dias, tem que ter um prazo maior. Mas, então vamos supor, o presidente da sessão, na verdade, não é o relator que faz a pauta, é o presidente da sessão. Ele vai então colocar
na pauta, por exemplo, da sessão de daqui 2 semanas, um monte de processo com variados relatores. E aí eles vão julgando, né, cada um processo por processo, até que todos os processos sejam julgados. Aqui eu quero destacar para vocês que o CPC ele foi criado numa época de transição entre processos físicos e processos eletrônicos, e aí ele ainda traz muitos dispositivos que se aplicam somente para processos físicos, que hoje é uma realidade muito rara para a gente, tá? Vai ser difícil vocês encontrarem processos físicos por aí. Mas o parágrafo 1º do artigo 935, ele vai trazer um dispositivo específico para processos físicos, que olha só, quando o processo tiver incluído em pauta de julgamento, que aí, né, ele já está, digamos, com voto pronto, com relatório lançado, as partes podem ir ao cartório e ter acesso aos autos. Por quê? Porque antes, vejam bem, antes o processo estava no gabinete do relator para que ele fizesse o estudo. O relator fez o estudo, fez o voto, fez o relatório, devolveu o processo para a secretaria encaminhou esse processo para o presidente incluiu em pauta. Uma vez que ele incluiu o processo em pauta, esse processo vai para a sessão de julgamento e até lá a parte pode ter acesso a ela no cartório, né? O processo fica disponível para que as partes consultem, mas hoje, com os processos eletrônicos, esse dispositivo ele meio que perdeu o sentido, porque o processo eletrônico você pode ter acesso a ele a qualquer momento, né? Inclusive, não custa lembrar, mas o Código de Processo Civil traz um dispositivo que permite que os prazos sejam contados em dobro em caso de litisconsortes passivos com diferentes procuradores, mas esse dispositivo não se aplica quando o processo for eletrônico, porque perde a razão de ser. A gente dobra o prazo dos litisconsortes passivos quando eles têm advogados diferentes, justamente para permitir que os dois advogados tenham acesso igualitário aos autos, o que não acontece se o processo for eletrônico, porque os autos estão disponíveis 24 horas por dia para todos aqueles que queiram consultar, tanto o advogado do réu quanto do autor, não tem diferença nesse ponto, ok? E, bom, aí o artigo 936 já vai entrar nos procedimentos de julgamento dos processos, dos recursos também. Então ele vai dizer, olha, ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. A gente começa pelos que têm sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos, depois requerimento de preferência, apresentado até o início da sessão de julgamento. Gente, preferência é o seguinte, quando o processo você não faz inscrição para sustentação oral, ou é um caso que não se admite sustentação oral, porque não é possível sustentar em todos os recursos, então você pode pedir preferência no julgamento. Significa o quê? Quando todas as sustentações orais sim forem feitas e todos os processos com sustentações orais forem julgados, o primeiro a ser julgado vai ser aquele que tem um pedido de preferência, que é, por exemplo, o seu caso. Então, um recurso que não tem pedido de preferência, ele pode ser o 50º da pauta. Você não vai esperar o desembargador ou a turma, né, os desembargadores, julgarem todos os processos até chegar no 50º para você saber qual que é o resultado do seu processo. Aí, nesse caso, você vai pedir a preferência naquele julgamento e aí eles vão antecipar o julgamento daquele caso que ou não teve pedido de sustentação oral ou que não é possível fazer sustentação oral. E por fim, o inciso 3 os que tiveram o julgamento iniciado na sessão anterior. Alguns casos eles se iniciam o julgamento, mas eles não são encerrados, né? Então eles ficam na chamada pauta adiada. E aí essa pauta adiada ela vai voltar a ser julgada depois dos requerimentos de preferência. E aí, feito tudo isso, julga-se
os demais casos, que são os que não tiveram pedido de preferência, basicamente, né? E acho que só. É isso. Vejam só. Aqui o artigo 937, ele vai trazer a dinâmica de julgamento. Como é que funciona? Primeiro, o presidente da sessão, ele vai apregoar o caso. Ele vai chamar a julgamento. Então, ele vai dizer lá, chama a julgamento a apelação civil, por exemplo, número tal, de relatoria do desembargador tal, de fulano contra ciclano. E aí, ele vai passar a palavra ao relator da causa para que ele faça uma exposição. Ele pode simplesmente ler o relatório ou ele pode explicar qual que é o problema. Olha, esse caso aqui trata disso, trata daquilo. O problema é esse, a sentença decidiu isso e a parte X recorreu querendo isso. Então, o relator expõe o caso e aí o presidente, então, vai passar a palavra primeiro para o recorrente, ele vai fazer uma sustentação oral, e depois para o recorrido, que também pode fazer a sua sustentação oral, e o MP, nos casos em que couber a intervenção do MP, fala por último. Cada um tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Então vejam bem, vou repetir isso aqui que é importante. O processo foi apregoado, chamado a julgamento. O relator expõe qual que é o caso, aí vem o recorrente e faz a sustentação oral. Vem o recorrido, faz a sustentação oral, depois vem o Ministério Público, faz a sustentação oral e depois começa efetivamente o julgamento com a colheita de votos. E se tanto o autor quanto o réu, por exemplo, forem recorrentes e recorridos, ou seja, contra a sentença, vamos usar o exemplo da sentença, teve recurso de ambas as partes. Nesse caso, se teve recurso de ambas as partes, em regra, quem vai sustentar primeiro é o autor da ação. Ele vai ser considerado o primeiro recorrente. E o réu vai ser o segundo recorrente. Então, em caso de sucumbência recíproca, em que cabe recurso das duas partes, a gente tem um primeiro recorrente e um segundo recorrente, que em regra vai ser equivalente ao autor e réu da ação, ok? E aí, pessoal, não são todos os recursos e processos em que cabe sustentação oral. Olha só, recurso de apelação cabe sustentação oral, recurso ordinário cabe sustentação oral. Aqui a gente vai ver que o recurso ordinário ele é uma espécie de apelação, só que prevista na Constituição Federal e com algumas hipóteses específicas de cabimento, como por exemplo, acórdão originário de Tribunal de Justiça que denega a segurança em mandado de segurança, ou seja, mandado de segurança de competência originária de tribunal. Se for julgado improcedente, vai caber recurso ordinário, ou seja, ele é uma espécie de apelação mesmo, mas com hipóteses de cabimento específicas. Vai caber sustentação oral também no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência e olha só, importante, ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Essas 3 ações originárias vai caber pedido de sustentação oral. O mandado de segurança nem sempre ele vai ser uma ação de competência originária de tribunais, mas quando for, vai caber sustentação oral no julgamento do mérito, assim como vai caber também na ação rescisória e também na reclamação, julgamento de mérito, ou seja, aqui não é para julgar se dá provimento ou não dá provimento, aqui é para saber se vai julgar procedente ou improcedente, porque são ações de competência originária. E uma última hipótese, agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso que se interpõe contra decisões interlocutórias
e que, em regra, não cabe sustentação oral. Mas nessa única hipótese vai caber, que é qual? Contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Ou seja, quando eu tenho um agravo de instrumento para discutir decisões liminares, vai caber sustentação oral. Em todas as outras hipóteses, não vai caber, salvo em uma que se admite com maior tranquilidade, que é no agravo de instrumento contra decisão de mérito. Lembre-se, vou até voltar para mim aqui a câmera. Lembra o seguinte, o Código de Processo Civil, ele admitiu o julgamento parcial de mérito. Essa decisão de julgamento parcial de mérito, ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória. Então o juiz, vamos supor que um pedido precisa, a parte acumulou pedidos, né? E um pedido depende de dilação probatória, outro pedido não depende. Então o juiz ele manda fazer a dilação probatória com relação ao pedido que precisa e com relação ao outro pedido que não precisa, o juiz ele já sentencia e decide. Só que essa decisão é uma decisão interlocutória que vai ser desafiada por um agravo de instrumento. E vejam só, o Código de Processo Civil diz que só cabe agravo de instrumento contra a decisão que trata sobre tutela provisória, mas não fala sobre o agravo de instrumento contra a decisão de mérito, embora caiba recurso, embora caiba sustentação oral, no caso de recurso de apelação. E aí você instaura o problema. Quer dizer, então, que um agravo de instrumento contra a decisão de mérito, que tem a mesma natureza de uma apelação, porque está discutindo uma questão de mérito, e não vai caber sustentação oral? Bom, felizmente, anotem aí, os tribunais têm entendido, muitos tribunais inclusive têm previsto no regimento interno que agravos de instrumento contra decisões parciais de mérito vão caber sustentação oral, porque esse agravo de instrumento ele tem natureza de apelação. Então, por analogia, nessa hipótese específica, os tribunais, a jurisprudência já é consolidada, faz uma interpretação específica do artigo 937, inciso 1, para admitir a sustentação oral em caso de agravo de instrumento que trata sobre decisão parcial de mérito. Então, são duas hipóteses, basicamente, de cabimento de sustentação oral em agravo de instrumento. Aqueles contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias e os agravos de instrumento interpostos contra decisões de mérito que tenham sido prolatadas antes da sentença, ok? E vejam, como eu disse, muitos tribunais têm previsto no regimento interno, como aliás autoriza o inciso 9. O inciso 9, ele autoriza que o tribunal preveja o pedido de sustentação oral em qualquer outra hipótese que o tribunal entenda devido. Então aqui é uma cláusula geral em que o Código de Processo Civil ele transfere ao tribunal, qualquer tribunal, o poder de criar hipóteses de sustentação oral para além daqueles previstos na legislação específica que é o Código de Processo Civil. Para citar um exemplo para vocês, um caso recente que eu estou atuando. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele, na instauração dele, em regra, o CPC não fala que cabe sustentação oral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Goiás, traz no regimento interno a hipótese de sustentação oral na admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, na decisão que vai apenas definir se deve se instaurar um incidente ou não, cabe sustentação oral. E aí, evidentemente, na decisão que vai tratar do mérito do incidente, também vai caber o pedido de sustentação oral. E esse pedido de sustentação oral, do mérito do incidente, está previsto no CPC, mas o da admissibilidade está previsto só no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Como eu disse aqui,
cabe sustentação oral no IRDR. E aqui vamos lá no artigo 984, só para vocês entenderem. Olha só, no julgamento do incidente, observar-se a seguinte ordem. Igualzinho no julgamento dos recursos. Primeiro o relator expõe, depois vem as sustentações orais, que vão ser feitas pelo autor, pelo réu normal, Ministério Público, e aí cada um vai ter 30 minutos, aqui mudou o prazo, 30 minutos, e olha só, os demais interessados. No prazo de 30 minutos, divididos entre todos. Quem são esses demais interessados? Só para vocês entenderem, no processo, né, de julgamento de um IRDR, é muito comum que, como aquele precedente vai ser um precedente que vai vincular e vai ter que ser aplicado para todos os casos presentes e futuros, muitas entidades intervenham no processo na condição de amicus curiae. Então, esses amicus curiae, eles vão intervir no processo para dar a opinião deles sobre o caso. E aí, esse pessoal, esses intervenientes, eles vão poder defender as razões deles e sustentar oralmente, mas eles vão ter 30 minutos para dividir entre eles, ou seja, se tiverem 10 intervenientes, vai ser 3 minutos para cá, tá? Mas é interessante essa previsão, isso é muito comum. Se vocês assistirem um julgamento relevante, por exemplo, do STF, que hoje é televisionado, aliás, né, com a pandemia todos os tribunais passaram a transmitir ao vivo os julgamentos, mas do STF principalmente, vocês vão ver que muitas vezes os ministros eles ficam uma tarde inteira só ouvindo sustentações orais de tantos interessados que tem num processo que está sendo julgado por lá. Então, isso é algo que é comum, tá bom? Ó, aqui, essa parte aqui, ela só fala da questão do procedimento para requerer sustentação oral. Aqui fala que ele pode requerer até o início da sessão, mas a bem da verdade, na prática vocês vão perceber que cada tribunal, cada órgão trata a questão de uma maneira diversa. Então, por experiência profissional, é bom que vocês sempre estejam atentos a qual é o procedimento adotado pelo local onde vocês estão atuando, tá? Para saber direitinho. Tem alguns que só aceitam pedido de sustentação oral feito em até 24 horas antes do início da sessão, tem outros que pedem 48 horas. Então, o ideal é que assim que for publicada a pauta de julgamento, em que o seu processo foi incluído para ser julgado, vocês vão lá, pesquisem, qualquer coisa liguem na secretaria da Câmara para saber exatamente como que funciona a inscrição para sustentação oral naquele órgão. O parágrafo 3º, ele é muito importante porque ele vai trazer para a gente a única causa de sustentação em agravo interno. Vejam só, nos processos de competência originária previstos no inciso 6, qual que é? Ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, caberá sustentação oral no agravo interno contra a decisão de relator que o extingua. Então vejam bem, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, o relator ele tem competência. Lembra que eu falei para vocês que nos recursos o relator tem competência para não conhecer do recurso monocraticamente? Nos processos de competência originária, a lógica é a mesma. Se o relator entender que aquele processo ele não preenche alguma das condições da ação, dos pressupostos de validade do processo ou alguma coisa nesse sentido, ele tem poder para monocraticamente decidir assim e extinguir o processo monocraticamente, sem resolução de mérito. E aí, contra essa decisão, como aliás contra qualquer decisão monocrática, vai caber o agravo interno. A diferença é que o agravo interno contra essas decisões que extinguem ações rescisórias, mandados de segurança e reclamações, vai caber sustentação oral. É a única hipótese de cabimento de sustentação oral em agravo interno que está prevista no Código de Processo Civil. E aí eu trago para vocês uma curiosidade. Tá vendo esse inciso 7 aqui que foi vetado? Esse inciso 7 aqui,
ele dizia que caberia sustentação oral em todo e qualquer agravo interno. E esse dispositivo foi vetado porque se entendeu que essa previsão ela ia contra o princípio da celeridade da economia processual, porque não seria interessante do ponto de vista de gestão que coubesse sustentação oral em agravo interno contra todas as decisões. Porém, com relação ao parágrafo 3º, eles preservaram a previsão, então o agravo interno pode receber sustentação oral nos casos de competência originária previstas aqui no inciso 6, ok? E aí a gente fala aqui do parágrafo 4º, só para dizer que isso aqui que era para ser uma hipótese de exceção, acabou se tornando a regra na pandemia, porque hoje em dia todo mundo está fazendo sustentação oral da sua casa, do seu escritório, né, por videoconferência. Foi por uma necessidade, mas acabou que popularizou demais essa hipótese, que diz basicamente que é permitido ao advogado, com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, que é o que hoje acontece todos os dias na prática, ok? Caminhando aqui para o final, pessoal, olha só, o artigo 938 ele vai falar sobre a questão do julgamento em si. Feitas as sustentações orais, aí eu devolvo a palavra para o relator para ele ler o voto dele. Mas, se no voto dele tiver uma questão preliminar, essa questão preliminar ela tem que ser decidida primeiro. Significa que, vamos supor que o recorrido, no recurso de apelação dele, alegou que a parte é parte ilegítima e isso não é mérito do julgamento, essa questão da legitimidade vai ser decidida primeiro. Então o relator ele vai pegar e vai ler a parte do voto dele só que ele enfrenta essa questão da legitimidade. E aí o pessoal vai votar essa parte do voto, que é o seguinte, ó, a questão preliminar será decidida antes do mérito, óbvio, né? E aí, se a questão preliminar for acolhida e não for possível adentrar ao mérito, acabou a decisão. Acolheram a preliminar e o mérito do recurso ficou prejudicado. Se não for esse o caso, aí tudo bem, se avança ao mérito, porque tem preliminares ali que, mesmo sendo acolhidas, elas dizem respeito a uma questão lateral do processo e não vai prejudicar o conhecimento do mérito, ok? Aqui, mais uma vez, a gente tem questões incidentais, como vícios sanáveis, cumprimento da diligência para corrigir o vício sanável, necessidade de produção de prova, e por aí vai, que não são tão relevantes porque não acontecem na prática. Mas o artigo 939 traz, olha só, se a preliminar for rejeitada ou a apreciação do mérito for com ela compatível, aí vai passar o julgamento da questão principal, que inclusive deve ser objeto de pronunciamento pelos juízes vencidos. Ou seja, vamos supor, voltando ao exemplo da ilegitimidade, vamos supor que tem uma alegação de ilegitimidade lá no processo, que é uma preliminar do recurso. E aí, são 3 desembargadores que compõem a turma de julgamento. Um deles entende que a parte é ilegítima e outros 2 não. Então, por maioria, o tribunal rejeita a preliminar. Vai passar o julgamento do mérito, esse cara que votou vencido, entendendo que uma parte era ilegítima, em tese para ele não faz sentido julgar o mérito, porque ele entende que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito. Mesmo assim, ele vai ter que julgar o mérito, porque senão não dá 3, né? Então,
o desembargador, o julgador que é vencido na preliminar, ele tem que participar do julgamento do mérito obrigatoriamente. Então ele vai ter que superar a questão, ou seja, entender que é legítima a parte que ele considera ilegítima e julgar o mérito como se a parte fosse legítima, ainda que ele esteja correto, porque, claro, é possível que os desembargadores errem, isso aí não tem problema nenhum, tá? Vejam, aqui o artigo 940 trata do famoso pedido de vista. Se durante um julgamento, tanto o relator quanto qualquer um dos outros juízes entender que não está habilitado a votar, ele pode pedir vista dos autos para estudar melhor a matéria. Inclusive o relator, como eu disse. Ou seja, vamos supor que você vai para o julgamento, faz uma sustentação oral e pela sua sustentação oral, o próprio relator pense, espera aí, eu preciso analisar melhor as alegações do advogado, então eu mesmo vou ficar com vista e devolvo o processo mais para frente. Isso pode acontecer e até que acontece com certa frequência na prática. Mas pode ser que o próprio relator, mesmo diante das sustentações orais, continue convicto do seu voto, ele vai lá, explica os seus fundamentos, explica a sua conclusão e outro julgador pode pedir vista para estudar melhor, para analisar os argumentos do advogado ou para aprofundar mais nos argumentos do relator, sem que isso signifique que ele vai votar divergente. Pode ser que ele peça vista e volte com um voto acompanhando o voto do relator. Mas aqui a gente está falando da possibilidade de algum dos julgadores pedir vista dos autos para analisar melhor o caso. Aí a sessão vai ser suspensa e aqui fala num prazo de 10 dias para devolução ou reinclusão do processo em pauta de julgamento para que prossiga no julgamento do caso. Ou seja, a devolução da vista, ela funciona como se fosse um processo sendo julgado desde o início normalmente, mas ele já vai começar a partir do voto vista que está sendo devolvido. Então o presidente ele vai apregoar o processo, vai chamar a julgamento, vai falar o número do processo, o nome das partes, quem é o relator e vai falar que o desembargador fulano está devolvendo a vista e ele vai ler o voto dele e o processo continua o julgamento até a sua conclusão, sendo possível inclusive que outro julgador peça vista. Ou seja, pode acontecer de um julgador pedir vista na primeira sessão, aí ele vai, estuda o processo, devolve a vista, vota, e o terceiro julgador, ainda não convencido nem do voto do primeiro nem do voto do segundo, ele pede vista também. E depois devolve o voto dele. Não é proibido isso, tá? É possível que aconteça. Olha, esse parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, ele fala das consequências de a vista não ser devolvida no prazo previsto no caput. Eu nem vou ler, porque isso absolutamente não acontece na prática. O julgador que pede vista, embora ele tenha um prazo para devolver esse processo, na prática ele fica com o processo o tempo que ele entender necessário, e aí cabe, por exemplo, ao advogado diligenciar e pedir uma agilidade no julgamento, tendo em vista o tempo que já se passou entre o pedido de vista. Mas na prática, essa questão de requisitar o processo para incluir ele em pauta, ou então até a substituição do juiz que pediu vista, isso aqui absolutamente não vai acontecer na prática, eu nunca vi e acho que também nunca vou ver, tá bom? Para a gente encerrar, o artigo 941 diz que, proferidos os votos, o presidente vai anunciar o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Beleza, como é que funciona isso? Quando forem colhidos todos os votos, o presidente vai dizer, olha, a turma tal decidiu, por unanimidade, a dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ou então, ele pode dizer, por exemplo, que
a turma, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso ou não dar provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador, ministro fulano. Isso pode acontecer. Beleza. E aí? Aí a gente vai ter um acórdão. O acórdão é o que, basicamente? O acórdão ele é a reunião dos votos e o resultado final do julgamento. O acórdão ele é o produto do julgamento. É nele que vem ali o voto escrito de todos os julgadores que participaram do julgamento, vem a ementa e vem, enfim, qual foi a deliberação feita pela turma julgadora. Só que o que acontece? Pode haver casos em que o relator seja vencido. Ele pode votar de um jeito e a maioria da turma pode entender que ele está errado e votar de outro. Neste caso, não é o relator quem vai redigir o acórdão. O redator para o acórdão, que a gente chama, é aquele que tenha apresentado a primeira divergência. Ou, melhor dizendo nos termos do código, aquele que apresentou o voto vencedor. Lá no STF, por exemplo, vocês vão ver que isso acontece com bastante frequência. O relator vota de um jeito, depois vem um ministro diverge, e aí os ministros vão acompanhando a divergência ou acompanhando o relator. E aí, no final, eles decidem, por exemplo, por maioria, nos termos do voto do relator ministro, decidir tal coisa que fica responsável por redigir o acórdão. Então, ou seja, quem apresenta o voto vencedor vai redigir o acórdão. O que é redigir o acórdão? Redigir o acórdão, em resumo, é você reunir todos os votos e fazer a ementa e o resultado do julgamento, que é aquele acórdão. Depois, em sala de aula, eu vou apresentar para vocês alguns acórdãos para a gente estudar com mais calma, e vocês vão entender o que é esse negócio de acórdão, ementa e tudo certinho, vocês vão entender melhor. Mas o acórdão, basicamente, que ele é o resumão do julgamento, falando assim, olha, quem participou do julgamento, quem fez sustentação oral, qual foi o resultado e quem votou de qual jeito, ok? Então, um detalhe importante, o julgador pode alterar o voto até a proclamação do resultado pelo presidente. O que isso significa? Vou explicar. Vamos supor o seguinte. Você está lá num colegiado de 5 pessoas. 5 julgadores, eles vão julgar uma determinada matéria. Aí, esse relator dá um voto. Aí, vem o segundo julgador e apresenta uma divergência. Aí vem o terceiro julgador e acompanha a divergência. Vem o quarto julgador, acompanha o relator, fica 2-2, tem um último para decidir. Aí esse último, vamos supor que ele pede vista e vai devolver o processo em outro momento. Aí, no dia da devolução da vista, o presidente vai apregoar o processo. Antes da apresentação do voto vista, aquele segundo julgador que tinha votado divergente, ele resolve mudar o voto dele. Ele pode fazer isso? Pode. Pode fazer isso. Qualquer julgador pode mudar o voto dele a qualquer momento, desde que o presidente ainda não tenha proclamado o resultado. E o que é a proclamação do resultado? Ao final da colheita de todos os votos, ele vai dizer: a turma tal decidiu por unanimidade ou pela maioria de tal maneira. Enquanto o presidente da sessão não disser essas palavras, qualquer julgador pode mudar o seu voto da maneira como queira. Vou lembrar vocês, não sei se vocês acompanharam, mas no caso da suspeição do juiz Sérgio Moro, quando o ministro Gilmar Mendes foi devolver a vista dele, a ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado por não reconhecer a suspeição do Moro, mudou o voto dela antes do voto do próprio
ministro Gilmar Mendes. Ela pediu a palavra e disse que queria fazer considerações e alterar o voto dela, e ela mudou o voto. E isso foi um caso concreto em que aconteceu, também não é tão raro assim que aconteça. Então, durante o julgamento, mesmo que algum juiz tenha já votado, ele tem a prerrogativa de mudar o voto dele enquanto não tenha ocorrido a proclamação do resultado. Só que isso não pode acontecer se o juiz que votou já foi afastado ou substituído, por aposentadoria, pelo que quer que seja. Então vamos supor, um determinado julgador votou num processo e houve um pedido de vista. E aí, esse pedido de vista foi devolvido 6 meses depois. Nesse meio tempo, o relator, vamos supor, vou dar o exemplo do relator, ele já tinha votado o processo, o resultado era tal. E, inclusive, já nomearam um desembargador para substituir ele. E ele está lá, votando, sentado na cadeira que era do desembargador, que era o relator desse processo que teve pedido de vista, está lá normalmente, trabalhando ok. Quando o julgador que pediu vista for devolver o processo, aquele que foi nomeado para substituir o desembargador aposentado que havia votado não pode mudar o voto dele. Ele não participa mais do julgamento. Significa que voto dado por desembargador afastado, ou ministro, ou qualquer julgador que faça parte de um colegiado, uma vez prolatado o voto, somente o julgador que prolatou o voto é que pode alterá-lo. Não pode vir um outro julgador e alterar o voto daquele que se afastou por qualquer motivo, ok? Então essa é uma ressalva à possibilidade de alteração de voto. Como eu disse para vocês, a regra é que os processos sejam julgados em colegiado formado por 3 juízes. A maioria das vezes é isso que vai acontecer. Inclusive, processo de competência originária, em alguns casos também. Aí, vocês vão ter que analisar o regimento interno do tribunal para saber o que ele estabelece nessa questão. E, para terminar, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado para todos os fins legais, inclusive para fins de pré-questionamento. Ou seja, o julgador que decidir divergir, ele não pode divergir simplesmente por não concordar. Ele tem que juntar um voto escrito, é por isso que a gente fala aqui em declarado, voto escrito, ele tem que apresentar um voto escrito para fundamentar a divergência dele, e esse voto vai valer para fins de pré-questionamento. A gente, quando estiver estudando recursos especiais e recursos extraordinários, vai adentrar nessa questão do pré-questionamento, e eu vou voltar nisso aqui para lembrar essa questão do voto vencido. Essa é uma das partes em que o Código superou uma jurisprudência antiga que considerava que o voto vencido não servia para fins de pré-questionamento, e agora, com o Código de Processo Civil de 2015, o voto vencido ele vale sim para fins de pré-questionamento. Tá ok? Pessoal, sobre ordem dos processos nos tribunais é isso. Eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvida. Espero que tenha funcionado. Essa aula aqui até ficou maior do que eu tinha previsto que ela ficaria, mas eu acredito que com isso aqui vocês conseguem entender basicamente como que é o funcionamento dos processos nos tribunais, inclusive a dinâmica de julgamento. Ou seja, se hoje vocês forem assistir uma sessão de julgamento no YouTube do Tribunal de Justiça de Goiás ou qualquer outro tribunal, inclusive do STF, vocês vão perceber que muita coisa que a gente falou aqui tá prevista no código, né? E aí vocês vão saber identificar em qual momento, qual dispositivo do código está sendo aplicado. Olha, o cara está fazendo sustentação oral, artigo 937. Esse julgador está mudando o voto, parágrafo 1º do artigo 941. Está proclamando o resultado, artigo 941 caput, por aí vai. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e vejo vocês na próxima aula.